Você se atreveria a desvendar os segredos de uma cidade onde desaparecer é apenas o começo? Entre trovões e sussurros, uma história se desenrola, revelando 3 entidades tão perigosas que a terceira não permitirá que você durma novamente. História de terror e as 3 entidades da tempestade. A chuva caía pesada naquela noite, cada gota parecia martelar os telhados antigos da cidade de Eldoria. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando por breves segundos as ruas desertas e os edifícios de arquitetura gótica. Foi em meio a essa tempestade que Lara, uma jornalista investigativa, chegou à cidade para desvendar os segredos que a tornaram famosa por desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos sobrenaturais. Lara não estava ali por acaso. Receberá uma carta anônima, com uma mensagem clara: e se queres a verdade, venha a Eldoria durante a tempestade. 3 entidades te aguardam, e a terceira não te deixará dormir novamente. Movida por um misto de curiosidade e ceticismo, ela se preparava para uma investigação que nunca imaginaria o quão profunda e sombria seria. A Dama do Espelho. A primeira pista levou Lara ao antigo Hotel Majestic, um lugar abandonado há décadas. Os moradores locais evitavam falar sobre o hotel, murmurando apenas sobre a Dama do Espelho. Entrar no Majestic era como adentrar um outro mundo, o cheiro de mofo, o som de passos distantes e a sensação constante de ser observada criavam uma atmosfera sufocante. Em uma sala coberta de poeira, Lara encontrou um grande espelho. Ao se aproximar, sua própria imagem se distorceu, e uma figura feminina, de olhos vazios e sorriso malévolo, apareceu ao lado dela. A figura começou a sussurrar segredos obscuros, revelando que a Dama do Espelho era uma mulher que, após um amor não correspondido, selou seu destino ao espelho, aprisionando todos que ousavam olhar para ela. O Guardião das Sombras. Abalada, mas determinada, Lara seguiu para a biblioteca da cidade, onde documentos antigos prometiam mais respostas. A biblioteca, apesar de parcialmente destruída, ainda abrigava volumes antigos que detalhavam a história de Eldoria. Lá, encontrou referências ao Guardião das Sombras, uma entidade que vigiava os segredos mais sombrios da cidade. Enquanto lia um manuscrito, as luzes começaram a falhar. Sombras começaram a se mover por conta própria, crescendo e tomando formas grotescas. O Guardião, uma figura encapuzada de olhos brilhantes, apareceu, ameaçando revelar todos os segredos de Lara se ela continuasse sua investigação. Sentindo o terror tomar conta de seu corpo, Lara usou sua coragem para confrontar o Guardião, apenas para descobrir que a entidade se alimentava de medo e segredos, tornando-se mais forte a cada revelação. O Sombrio Sem Rosto. Com 2 entidades enfrentadas, Lara se preparava para a terceira e mais perigosa. Guiada por pistas deixadas por antigos moradores, ela se dirigiu à antiga mansão no topo da colina, onde a entidade mais temida residia. O Sombrio Sem Rosto era uma lenda que ninguém ousava investigar profundamente, pois aqueles que tentaram nunca mais foram vistos. Ao entrar na mansão, Lara foi recebida por um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo som de seu próprio coração batendo acelerado. Subiu as escadas, cujos degraus rangiam sob seus pés, até chegar a um quarto onde a presença do Sombrio Sem Rosto era palpável. Sem olhos, boca ou nariz, a entidade parecia uma sombra viva, que se movia sem fazer som. De repente, tudo ficou escuro. Lara sentiu uma mão fria em seu ombro, e uma voz sussurrou em sua mente, revelando que o Sombrio Sem Rosto era uma entidade que consumia as memórias e os sonhos de suas vítimas, deixando-as em um estado perpétuo de vigília, incapazes de encontrar paz ou descanso. Mistério persistente. Ao confrontar as 3 entidades, Lara descobriu que elas estavam interligadas por um antigo pacto feito pelos fundadores de Eldoria, um pacto que garantiu riqueza e prosperidade à custa das almas de seus habitantes. Com essa revelação, as entidades enfraqueceram, mas o preço pago foi alto. Lara agora carregava consigo os segredos e horrores de Eldoria. Ao sair da mansão, a tempestade começava a cessar, mas Lara sabia que a paz era temporária. A cidade ainda guardava muitos mistérios, e enquanto se preparava para deixar Eldoria, uma nova carta foi deslizada por debaixo de sua porta. Você desvendou o primeiro véu, mas ainda há mais. Volte quando a próxima tempestade chegar. Parte 2. Uma nova tempestade está se formando em Eldoria, trazendo consigo segredos ainda mais sombrios e entidades ainda mais perigosas.
Lara pensava ter desvendado todos os mistérios, mas uma nova carta sugere que o verdadeiro horror está apenas começando. O retorno à tempestade, revelações das trevas. Os dias em Eldoria pareciam mais longos desde que Lara deixara a cidade. Cada som de trovão e cada gota de chuva traziam de volta as memórias das entidades e os segredos sombrios que enfrentará. Mas foi ao receber uma nova carta, com a caligrafia familiar, que percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Volte quando a próxima tempestade chegar, a carta dizia. E assim, sem hesitação, Lara se preparou para retornar ao lugar onde o terror e o mistério se entrelaçavam. O vulto do campanário. Ao retornar a Eldoria, Lara notou que a tempestade era diferente. Mais intensa, mais ameaçadora. A primeira parada foi o antigo campanário da igreja, que parecia ser a origem da nova perturbação. A lenda local falava de um vulto que aparecia no campanário durante as tempestades, um espírito atormentado pela perda e pela traição. Lara subiu os degraus desgastados pelo tempo, cada passo ecoando como um sinistro prenúncio. No topo, encontrou o vulto, uma figura encapuzada que parecia se fundir com as sombras. Quando o vulto ergueu a cabeça, revelou um rosto conhecido, era o antigo pastor da igreja, traído por aqueles em quem mais confiava. Sua dor e fúria se materializavam em uma energia que tornava o ar ao redor opressivo. Revelações e traições. Enquanto Lara tentava dialogar com o vulto, uma voz familiar interrompeu. Era Helena, uma amiga de infância de Lara, que agora revelava ser parte da antiga família fundadora de Eldoria. Helena contou que os segredos de Eldoria eram mais profundos do que Lara imaginava, e que as entidades estavam ligadas a um antigo ritual realizado para manter o poder da família. Helena ofereceu a Lara um pacto, vai ajudá-la a romper o ciclo, libertando Eldoria de sua maldição, em troca de informações sobre a próxima entidade. Lara, apesar da desconfiança, aceitou, sabendo que suas opções eram limitadas. O guardião do subsolo. Seguindo as instruções de Helena, Lara desceu aos túneis subterrâneos de Eldoria, onde encontrou a segunda entidade, o guardião do subsolo. Essa entidade, um ser composto de terra e ossos, guardava os vestígios do ritual que aprisionava Eldoria. O guardião, ao contrário das entidades anteriores, parecia disposto a negociar. Liberta-me e eu lhe darei as chaves para derrotar o verdadeiro mal, disse a entidade, sua voz reverberando pelas paredes dos túneis. Lara, armada com fragmentos do antigo manuscrito que encontrara na biblioteca, iniciou um ritual de libertação, mas foi interrompida por Helena, que revelou sua verdadeira intenção, usar o poder do guardião para controlar Eldoria. A última entidade. O observador. A traição de Helena forçou Lara a confrontar a última entidade sozinha. O observador era uma presença onipresente, que havia manipulado eventos desde o início. Esta entidade, invisível e onisciente, tinha o poder de moldar a realidade, e sua verdadeira forma só podia ser vista através de um espelho encantado. De volta ao Hotel Majestic, Lara encontrou o espelho onde a Dama do Espelho fora aprisionada. Ao olhar, viu não apenas o observador, mas também fragmentos de seu próprio passado, revelando que sua conexão com Eldoria era mais profunda do que pensava. O observador revelou que Lara era descendente dos fundadores, e que sua chegada em Eldoria não fora um acaso, mas parte de um plano maior para libertar as entidades. Novo mistério. Com o espelho em mãos, Lara confrontou o observador, usando o conhecimento adquirido para enfraquecer a entidade. No momento final, quando parecia ter conseguido, uma nova visão surgiu no espelho, um círculo de pedras fora da cidade, onde o verdadeiro ritual ainda estava ativo. A tempestade começou a cessar, mas Lara sabia que a paz era temporária. Com o espelho e o conhecimento sobre o círculo de pedras, ela deixou Eldoria, determinada a descobrir a origem do ritual e finalmente libertar a cidade. Ao sair da cidade, recebeu uma última carta, o verdadeiro poder está no círculo. Desvende-o e todas as respostas serão suas. Parte 3. Lara enfrentou entidades e traições, mas a verdadeira origem do mal de Eldoria ainda está oculta. A próxima tempestade traz a chave final, onde os segredos do Círculo de Pedras serão desvendados, revelando um horror que redefine o medo. O ritual final, a verdade sombria de Eldoria. A viagem de Lara para fora de Eldoria parecia mais uma fuga do que uma despedida. A carta em sua mão,
com a mensagem enigmática sobre o círculo de pedras, pulsava com uma urgência que não podia ignorar. A próxima tempestade se aproximava, e com ela, a promessa de desvendar o mistério que havia assombrado a cidade por séculos. O Círculo de Pedras. O Círculo de Pedras ficava em uma clareira esquecida na floresta, um lugar onde o tempo parecia parar. Ao chegar, Lara sentiu uma presença opressiva, como se os próprios elementos a observassem. As pedras, cobertas de musgo e inscrições antigas, emanavam uma energia que fazia a pele arrepiar. No centro, um altar com símbolos que ela reconheceu dos manuscritos de Eldoria. Com o espelho encantado e os fragmentos do manuscrito, Lara começou a decifrar as inscrições. As palavras contavam a história de um pacto feito pelos fundadores de Eldoria com entidades antigas, em troca de prosperidade. O ritual envolvia sacrifícios e a prisão das almas de 3 entidades para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Revelações e terror. Ao recitar as palavras do manuscrito, as pedras começaram a brilhar, revelando figuras espectrais. As entidades que Lara enfrentou, já a Dama do Espelho, o Guardião das Sombras e o Sombrio Sem Rosto, já apareceram, agora livres das suas prisões. Mas algo estava errado. Uma quarta figura emergiu, mais poderosa e aterrorizante, o Criador das entidades, uma força primordial que controlava todas as outras. O Criador das entidades, um ser de pura escuridão, revelou a verdadeira extensão do pacto. Os fundadores de Eldoria não só aprisionaram as entidades, mas também criaram um ciclo interminável de sofrimento para manter seu poder. Lara, sendo descendente dos fundadores, era a chave para quebrar o ciclo, mas também poderia ser a nova prisioneira. Confronto final. A tempestade atingiu seu auge, raios iluminando o círculo de pedras enquanto Lara enfrentava o Criador. Usando o espelho encantado, ela refletiu a luz dos raios na entidade, enfraquecendo-a. As outras entidades, agora livres, juntaram suas forças a Lara, criando uma barreira de energia que mantinha o Criador à distância. No momento crucial, Lara fez um sacrifício pessoal, ofereceu suas próprias memórias para selar o Criador e libertar Eldoria do pacto. As memórias de sua vida, suas investigações e suas lutas foram absorvidas pela entidade, enfraquecendo-a até que não passasse de uma sombra difusa. Libertação. Com o Criador derrotado, as entidades restantes desapareceram, finalmente em paz. As pedras do círculo se apagaram, e a tempestade começou a se dissipar. Lara, agora sem memórias, sentiu uma estranha tranquilidade. A cidade de Eldoria, liberta do pacto, começou a se recuperar, seus habitantes livres dos horrores que os assombravam. Ao deixar a clareira, uma figura familiar apareceu, Helena, mais diferente. Sem o peso do pacto, ela parecia mais humana, mais real. Você conseguiu, disse Helena, mas a um custo alto. Suas memórias se foram, mas Eldoria está finalmente livre. Lara, embora sem memórias, sentiu uma paz que nunca experimentara. Sabia que, de alguma forma, sua luta não fora em vão. Eldoria estava salva, mas as cicatrizes das batalhas ficariam para sempre. Enquanto se afastava da clareira, uma última visão no espelho encantado mostrou uma Eldoria renovada, mas também um aviso: a verdadeira paz só virá quando todos os segredos forem revelados. E assim, com um sentimento de dever cumprido, mas consciente de que sua jornada talvez nunca tivesse fim, Lara deixou Eldoria, pronta para enfrentar qualquer novo mistério que o futuro reservasse. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Assim você não perde nenhum dos próximos mistérios e nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis para você. Até a próxima!